palavra de hoje é de herege, meu Jesus. Pode passar na cabeça, não, pastor? Amém. Olha lá, pai. Salmo de número 51, culto da palavra. E hoje eu quero pregar sobre arrependimento, né? Salmo 51 nos diz assim, uma leitura um pouco extensa, peço que os irmãos acompanhem em nome de Jesus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus, que vive e reina eternamente. Pois bem, igreja, o salmo que nós lemos é o salmo de Davi. E o momento que Davi ele canta esse salmo, Davi não estava passando por um momento muito bom, né? Quando nós compreendemos a Bíblia em toda a sua estrutura, nós compreendemos que isso faz parte, né? Os irmãos que estudam teologia ou fazem a prática da mesma, sabem que os 17 primeiros livros da Bíblia, compreendendo os 5 primeiros livros, que são o Pentateuco, e depois vem os livros históricos, eles compreendem toda a história do povo de Israel, né? Terminando ali, finalizando no livro de Esther. Depois nós temos os livros poéticos. O livro de Jó mesmo é um dos primeiros livros da Bíblia. Então, passando os 17 primeiros livros, passando toda a história de Israel, o que vem depois, livros poéticos, profetas menores, profetas maiores, nós entendemos que nós devemos encaixar dentro da história. Então, o Salmo de número 51, nós pegamos Davi, no momento que Davi havia pecado e transgredido contra o Senhor. O texto bíblico vai dizer para nós que Davi era um homem de guerra, né? O próprio Deus declarou isso a Davi quando Davi tentou construir o templo, e Deus disse: não, sua mão já derramou muito sangue, né? Então Davi era um homem de guerra. Deus preparou Davi para a guerra. E certa feita, saindo o povo de Israel para poder guerrear, justamente naquele dia, Davi resolve ficar em casa. E no dia que Davi ficou em casa, uma mulher resolveu tomar banho com a janela aberta. Então não vigiou porque manteve a janela aberta, e ele não vigiou porque resolveu olhar e desejar quem estava lá dentro. Então Davi comete o pecado de adultério. E para não bastar,
Davi tenta esconder o seu pecado. Davi chama o marido daquela mulher, chama Urias, que estava na guerra. Davi, por diversas vezes, Davi prepara até uma festa, para tentar colocar a culpa do filho no marido daquela mulher, mas não consegue. Deus não permite que Davi esconda dele o seu pecado. Então, Davi agora no Salmo 51, depois que o profeta Natan chega e apresenta a Davi que Deus era conhecedor do seu pecado e não adiantava Davi querer esconder, Davi agora se mostra arrependido. E é aqui que nós entramos na mensagem. Veja bem, igreja, o que eu quero trazer para vocês essa noite, que confissão não é arrependimento. Lá no século XVI, no início da reforma protestante, quando a igreja católica ainda dominava, e Lutero, ele abrindo o livro de Romanos, ele entende que a salvação vinha pela fé, e inicia ali a reforma protestante. Lutero escreve 95 teses contra o evangelho que era pregado pela igreja católica. E a primeira tese de Lutero, ele defende o arrependimento contínuo. Lutero defende que o arrependimento deve fazer parte todos os dias da vida do cristão, não só em um momento, porque a igreja católica pregava que se eu não tiver oportunidade de me arrepender durante a minha vida, bastava eu ir no purgatório, pagar a igreja, que certamente a minha salvação seria alcançada. A igreja católica pregava naquela época através da venda de indulgências, através da venda de relíquias, que se eu pagasse um valor, comprasse aquela indulgência, o meu pecado seria perdoado. Esses dias, por curiosidade, que às vezes o nosso ouvido não tem como, tem coisa que não tem como a gente não ouvir, Eu estava no trabalho e chegou uma moça e ela brincou com outra moça com alguma coisa. Ela disse: sorte sua, que ontem eu me confessei, então hoje eu estou leve. Confissão não é arrependimento, porque ela se confessou naquele dia, mas não deixou de praticar o pecado. E a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, o verdadeiro arrependimento, ele não vem pela confissão, ele vem por deixar a prática do erro. João Batista, quando vem pregando o evangelho e abrindo o caminho para que Jesus viesse, João Batista vem pregando o evangelho que João Batista pregava era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E quando os fariseus viram João Batista pregando e batizando, eles chegaram, pastor, até Jesus, até João Batista, e disseram: João, nos batize também. Aí João olha para eles e diz: opa, aprenda primeiro a produzir fruto de arrependimento. Não adianta nada querer aparecer para todo mundo aqui e se batizar para dizer que está arrependido, porque o arrependimento parte de dentro para fora. Se converta primeiro e depois queira se batizar. Então, quando eles viram que todo mundo estava se batizando, mestres da lei, os doutores: João, batiza a gente também. Ele diz: opa, eu não. Primeiro começa a produzir fruto, e depois venha e eu vos batizo. E quando Jesus ele vem, isso está em Mateus, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, e o verso de número 17. Quando Jesus ele vem pregando o Evangelho, o texto vai nos dizer: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, a mensagem não mudou. Muda o personagem, mas a mensagem continua a mesma.
muda o pregador, mas a mensagem continua a mesma. Quem vem para a igreja procurar novidade dentro da mensagem não deveria nem sair de casa, porque a única mensagem que tem que ser pregada aqui dentro do púlpito é: arrependa-se, porque está chegando o reino dos céus. Às vezes Deus nos agracia que a gente prega outra coisa. Mas se eu viesse aqui e pregasse arrependimento, o pastor viesse pregar seu arrependimento, outro obreiro viesse pregar seu arrependimento, glória a Deus. Porque o arrependimento deve fazer parte da nossa vida. Lá no Antigo Testamento, Deus já falava ao povo de Israel para que eles se arrependessem, irmãos. No livro de Isaías, o capítulo de número 30 e o verso de número 15, Deus vai dizer: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Então Deus, através dos profetas, sempre dizia para o povo de Israel, para eles se arrependerem dos seus pecados. Confessavam, mas não se arrependiam. E aí nós temos que começar a entender que não adianta nós confessarmos se a nossa confissão não vem de um arrependimento, irmãos. Porque quem realmente se arrepende não faz novamente. A gente vai ver no Salmo 51, Davi se arrependendo do adultério que havia cometido. O fato de Davi ter adulterado não mudou a imagem de Davi diante de Deus, porque Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Mas você não vai ver Davi pecando novamente. Então, dizer que eu me arrependi e amanhã eu volto a fazer de novo, irmão, não é arrependimento. Sabe o que é isso? É dor, comoção. Eu me comovo. Mas na primeira oportunidade, depois que eu vi, vamos usar um termo mais popular que não pegou nada, eu vou e faço de novo. Sabe qual é o perigo disso? Sabe qual é o perigo, irmãos? Amém, eu peco, a gente vai e pede perdão, Deus perdoa. Mas se nenhuma dessas Jesus vem, porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Você acha que Jesus vai bater na porta e vai dizer: já se arrependeu hoje? Não, irmãos. Por isso que o arrependimento na vida do cristão, daquele que aceita Jesus, ele deve ser sincero. O texto de 1 João 1:19 vai nos dizer: se confessássemos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos erros e nos purificar de toda justiça. Então, Deus que nós servimos, veja bem, isso é até uma pergunta que muitos fazem, porque no livro de Jeremias, isso também você vai encontrar lá no capítulo 6 de Gênesis. No livro de Jeremias 18:8 vai dizer: se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Deus, na sua soberania, aos irmãos podem perguntar: mas Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas no texto nós vemos Deus dizendo: se tal pessoa pecar e voltar, ele se arrependeria do mal que havia feito. E entenda uma coisa, a Bíblia usa atributos humanos para nos fazer entender muitas das vezes as grandezas de Deus. Tipo, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus. A Bíblia não está dizendo que Deus tem uma boca, que Deus tem mão, mas ela usa atributos humanos
para poder nos fazer entender a imagem do Deus que nós servimos. E quando a Bíblia fala que Deus se arrependeria do mal que havia feito, o arrependimento de Deus não vem de um sentimento humano, de um sentimento de tristeza, de constrimento. O arrependimento de Deus está ligado a uma mudança de comportamento. O arrependimento de Deus está ligado a uma mudança de comportamento. É se a Bíblia estivesse dizendo: olha, se tal nação que pecou contra mim, se converter dos seus pecados e voltar a orar, voltar a jejuar, eu vou mudar o meu comportamento em relação a ela. E o mal que eu havia dito que faria, não vou fazer mais. Deus não carrega um sentimento de arrependimento, mas Deus muda o seu comportamento de acordo com a nossa contrição de coração. Então, entendendo isso e compreendendo que nós devemos nos arrepender, Davi agora, igreja, está diante de Deus. Davi, rei de Israel. Davi cai no pecado de adultério. Ninguém colocou uma faca no pescoço de Davi. Não adiantava agora Davi inventar desculpa e dizer: ah, foi o diabo. Não, irmãos, foi carne, deu lugar ao desejo. E aí eu começo a entender uma coisa, que quando eu deixo de fazer, entenda algo, quando eu deixo de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou abrindo espaço para o pecado. Quando você deixa de cumprir a vontade de Deus na tua vida, você abre uma janela para o pecado. Um dia, irmão, mais um dia em casa trouxe destruição completa para o reino e trouxe a espada para dentro da família. Vamos trazer para o nosso dia de hoje. Porque eu disse que eu não usaria isso aqui. Porque a espada que corta lá, corta aqui. Vamos trazer para o dia de hoje. O exército sai para a guerra. Davi tinha que estar onde? Guerreando, porque era homem de guerra. Mas ele resolve ficar em casa. Num belo dia, eu tenho oportunidade de vir para o culto. Eu não venho. Aí alguém resolve abrir a janela. Eu vou e olho. Aí eu vou e peco. Talvez você não está olhando para o quintal de Betseba, mas você está no celular, está em qualquer outra coisa. Aí vai e peca. Janela aberta, janela, né? O celular está cheio de janela. Então continua sendo janela. Irmão, você vai pecar, vai bater o sentimento de remorso. Mas se você ficar o outro dia de novo, o diabo, já sabendo da sua fraqueza, ele vai te fazer pecar de novo. Então, quando eu deixo de atender a vontade de Deus para a minha vida, eu estou abrindo janela. E Davi abriu essa janela. E o que restava agora para Davi era o arrependimento. Vamos ao texto. No final do verso de número 1, Davi vai dizer: apaga as minhas transgressões. Apaga as minhas transgressões. Primeiro sentimento de alguém que está arrependido. Apaga, Senhor, de vez. Davi, ele pede para Deus: Senhor, passa a borracha, porque Davi está envergonhado, irmão. Quem carrega o espírito de arrependimento e não somente de confissão, ele se envergonha do que faz. Então Davi está dizendo: Senhor, se possível, passa a borracha e apaga de vez a minha transgressão. Então Davi está preocupado, irmãos, não com a sua imagem diante dos homens, como os fariseus.
Davi está preocupado com a sua imagem diante dos céus. Davi está preocupado, Senhor, como que está a minha imagem nos céus? Será que a minha oração está sendo vista como antes? Ele está dizendo: apaga, Senhor, passa a borracha da minha transgressão, porque eu não quero ser conhecido no céu como alguém que pecou e não se arrependeu. Então eu vejo agora um rei triste. Um rei triste porque deveria ter ido para a guerra e não foi. Um rei triste porque pecou. E além de pecado, seu pecado de adultério, ele tentou colocar a coberta por cima. E além do pecado de adultério, ainda cometeu o homicídio. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não estou aqui pregando para você porque eu não peco, porque a Bíblia diz que quem diz que não peca já está pecando. Mas eu estou pregando aqui para te mostrar que você tem que se arrepender, e que confissão não é arrependimento. Não adianta confessar e não deixar. Misericórdia é o tema do Congresso dos Jovens. E o texto vai dizer que só alcança misericórdia quem deixa, não é quem confessa. Só alcança misericórdia quem deixa. Então Davi não está disposto aqui, irmãos, a simplesmente cuidar da sua imagem. Davi está disposto a deixar. Eu sinto a graça de Deus, e Deus está dizendo aqui: se você estiver disposto a deixar, eu estarei disposto a entregar para você a minha misericórdia. Porque Deus não quer pessoa se confessando, Deus quer pessoa se arrependendo. E a verdadeira conversão vem do arrependimento. E o dia que você dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu realmente não quero mais. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus só trabalha na vida de crente que está arrependido. O verso de número 2, Davi vai dizer: Senhor, lava-me completamente. Davi não quer só lavar a mão, Davi não quer só lavar o pé, Davi não quer água na cabeça. Davi está dizendo: me lava completamente, Senhor, do alto da cabeça à planta dos meus pés, me lava. A mão da carabaraçaio. O verso de número 3: pois eu conheço a minha transgressão, e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmão, sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu reconheço a minha transgressão. Quando ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim, ele não está dizendo a imagem da mulher que ele caiu. Davi está dizendo que toda vez que ele olha no espelho, ele não enxergava um rei bonito, ele enxergava alguém que pecou e precisava se arrepender. O meu pecado está diariamente diante de mim. Sabe o porquê que nós não temos uma geração sadia? Porque nós temos uma geração que se olha no espelho, enxerga o seu estereótipo, mas não tem coragem de enxergar o pecado que está diante dele. Prefere se maquiar ao reconhecer que precisa voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. Então Davi estava dizendo: Senhor, todo dia eu durmo e acordo, o meu pecado está diante de mim. Eu durmo e acordo e o desejo de melhorar está diante de mim.
Recebe essa palavra nessa noite. Eu também quero ser profético na tua vida. Eu não sei se você vai querer receber isso, mas eu estou profetizando que o teu pecado vai estar todo dia diante de você. Você vai acordar e vai dormir com o desejo de acordar melhor do que você foi no outro dia. O Espírito de Deus vai te incomodar de uma tal forma que você vai ficar inquieto. Oh glória, eu preciso melhorar. Ramanda carabaraçaio. Isso é que está cheio do Espírito, irmão. Porque a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. O cristão que abre a boca e diz: está tudo bem, eu não preciso de nada, alguma coisa tem de errado, está faltando presença do Espírito Santo, porque nós, como homem caído, somos carne, e enquanto houver carne e presença do Espírito, vai haver luta. Todo dia a gente luta. Um louvor do Thales Roberto, ele dizia: mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Mas eu escolho Deus. Escolho ser amigo de Deus. Todo dia, irmão, todo dia. Não é só com você não, é comigo. É com o pastor, é com todo mundo. Todo dia o pecado fica nos chamando. Só diferencia porque o pecado que te chama é diferente do pecado que me chama. Porque cada um é tentado segundo a sua fraqueza. E Davi, ele diz: o meu pecado está todo dia diante de mim. No verso de número 7, no final do verso de número 7, ele vai dizer: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O importante, irmãos, é nós compreendermos que se o Senhor nos lavar, nós vamos ficar mais brancos e mais alvos do que a neve. Davi ainda continua, lá no verso de número 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro ou limpo, dependendo da sua interpretação, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi estava dizendo: eu preciso ser renovado e o meu espírito precisa estar inabalável. Oh glória, renova dentro de mim, Senhor. Aramanda carabaraçaio, um coração puro. Oh glória. Qual é o renovo que o crente deve buscar? O renovo de um coração puro. Um renovo de um coração puro. Qual o renovo que eu devo buscar para a minha vida? É o renovo para mim sapatear? É o renovo para mim imitar o Daniel San? Não, o renovo que eu tenho que buscar é o renovo de um coração puro. Mas sabe por quê? Tem uma geração por aí, que é uma geração, oh glória, que ela prefere buscar um renovo no exterior, porque o coração ninguém vê, irmão. Eu vou perder tempo orando e jejuando para Deus mudar algo que ninguém está vendo? Eu não. Aramanda carabaraçaio. Enquanto meu pecado estiver diante de mim, Deus não estiver me punindo, amém. Mas um crente renovado é o crente que busca um coração puro. E Davi, ele continua lá no final do verso de número 11: nem me retires o teu espírito, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito, irmãos. O crente que já teve a oportunidade de sentir vai ter essa preocupação. Moisés, quando subiu ao monte,
Deus já havia dito para Moisés que não iria mais com o povo. Eu vou mandar anjo, Moisés. O anjo vai. Irmão, nada ia mudar. Entenda dessa passagem. Deus, nada ia mudar, pastor. Deus disse, eu vou mandar um anjo. Ele vai continuar guerreando. Vai ter vitória. Por onde vocês for, pode passar espada que o exército inimigo vai cair. Eu vou continuar dando chave. Eu vou continuar dando carro. Mas a única coisa que não vai ter é minha presença. Meu Deus. Aí Moisés, opa. Meu negócio não é com anjo. Eu posso não ter vitória, mas se eu tiver presença, está tudo bem. Porque quem já sentiu a graça e a presença dele, irmão, o resto Deus é só acrescenta. Porque o que importa é o coração puro e a vida cheia da glória dele. Davi tinha um exército na mão, Davi tinha um reinado, mas naquele momento a única coisa que ele estava preocupado é: eu não quero que a tua presença se afaste da minha vida. E continuando, no verso de número 13 ele vai dizer: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Então depois que eu tenho um coração puro, depois que eu aprendo a me arrepender, eu vou ensinar. Só pode ensinar sobre arrependimento quem já passou por ele. Só pode pregar quem é arrependimento, quem já se arrependeu do pecado. Depois que o Senhor me curar, eu vou ensinar os transgressores para que eles também se arrependam. E no verso, para encerrar, verso de número 16, ele vai dizer: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. E lá no verso 19 ele vai dizer: então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu poderia muito bem levantar um altar aqui e oferecer o melhor do meu rebanho. Mas Davi sabia, irmão, não adianta eu querer vir aqui trazer oferta se eu não tenho um coração puro. Davi estava entendendo que aquele momento não era momento dele sacrificar, era momento dele reconhecer o pecado. Aí ele está dizendo: Senhor, não adianta eu vir aqui e oferecer boi, oferecer novilho, porque o Senhor não vai aceitar. Porque o sacrifício que o Senhor quer de mim agora é um coração puro. E depois que eu alcançar um coração puro, aí sim o Senhor vai receber a minha oferta, o Senhor vai receber o meu sacrifício, o Senhor vai receber aquilo que eu colocar no altar. Oh glória! Senhor, que eu quero orar pela tua vida. Oh glória! Aramanda carabaraçaio. E mediante essa palavra, eu quero ser profético na tua vida. Eu vejo um rei incomodado por mudança. Xereca mandaia cantuere amaf. Ramandocoia sébia. Eu vejo um rei incomodado por mudança. E eu estou profetizando na tua vida hoje que você vai sair daqui incomodado por mudança. Oh Espírito de Deus, Rapaia cantorebiácia, vai neste momento aí, meu, tocando na vida deste homem, na vida dessa mulher. É culto da palavra. E hoje aprendemos, meu Pai, sobre arrependimento, meu Pai amado. Cria nele um coração puro, cria nela um coração mudado, um coração contrito. Eu sinto a graça dele aqui, igreja. E ele está dizendo: você vai dormir incomodado
impulsionado por um espírito de mudança, porque Deus quer mudar a minha e a tua vida através do arrependimento. Ele está aqui. O Senhor está dizendo para você nessa noite: obediência quero. E não sacrifício. O Senhor está nos dizendo nessa noite: é tempo de arrependimento, igreja. Oh glória. E assim como Davi orou por um coração puro, essa deve ser a oração da igreja. Oh glória. Confissão não é arrependimento. A confissão expressa verbalmente aquilo que eu quero, mas somente um coração puro alcança a misericórdia diante do nosso Deus. Amém? Fique com essa palavra. Tem alguém aqui que ele não teve oportunidade de aceitar Jesus? Alguém aqui que está fora, oh glória, dessa verdade? Alguém aqui que está dizendo: olha, eu realmente só tenho me confessado, mas ainda não me arrependi. Hoje é noite propícia. Está todo mundo firme? Oh glória. Está todo mundo arrependido? Maravilha, por isso eu vou passar minha oportunidade, que minha hora já deu. Mas fique com essa palavra. A palavra de hoje vai promover em você um espírito de arrependimento. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Com seu bálsamo de amor, feche seus olhos e louve a Deus. Oh glória, feche seus olhos. Oh Jesus lindo e maravilhoso. Você pode dizer para Ele, você pode dizer para Ele: Jesus, tu é lindo, maravilhoso, poderoso, glorioso. Agora é Jesus. Oh glórias, oh glórias. Dá-me um coração, Sim, meu Deus. segundo o teu coração, Jesus. Sim, meu Deus. Muda meu jeito de falar, Sim, Senhor. meu jeito de andar. Quero um novo coração. Muda, me restaura. Sim, meu Deus. Adore Ele, Com fale seu com Deus. bálsamo de amor. Muda, me restaura. Com seu bálsamo de amor. E eu quero estar aonde tu estás, Senhor. Sim, meu Jesus, no centro da tua vontade. Meu porto seguro. Diga: muda, muda, me restaura. Com seu bálsamo, com seu bálsamo de amor. Escuta isso. Diga: muda, muda, Escuta isso. restaura. Com seu bálsamo. Você vai sair daqui, olha aqui pra mim, enquanto eles estão louvando meu baixinho, você vai sair daqui com uma lição que foi ministrada aqui. Onde tu estás?
A igreja católica, ela pratica, nada contra os irmãos católicos, mas eles praticam, como foi dito aqui, a confissão. E eles confessam e ali eles se esvaziaram dos seus pecados e já está pronto para encher de novo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós podemos confessar a Deus, mas devemos deixar de praticar para alcançar a misericórdia. Então, quando eu quero uma mudança de vida, não é eu falar que eu quero, é eu praticar para ter. Então, às vezes você está aí, está dizendo: o que eu faço para ficar firme na presença do Senhor? Abandona o pecado, abandona as mínimas coisas que tem te afastado de Deus, para que você possa alcançar a graça e a glória do Senhor. Quem está entendendo a glória a Deus? Às vezes são coisas bobas, irmãos. Às vezes é uma foto de mulher, de homem ali, nu, sei lá, que você pega no telefone. Às vezes é uma conversa errada, às vezes é um palavrão, às vezes é uma música secular, às vezes é algo que parece pequeno aos olhos do homem, mas tem tirado muitos da presença de Deus. E o diabo, ele sabe que não é coisa grande que derruba crente. Você sabia disso? Olha aqui para mim. Você acha que o diabo está preocupado em colocar uma montanha na tua frente? Ele não precisa de uma montanha, ele só precisa de uma pedrinha. Que crente não tropeça em montanha, crente enxerga a montanha, crente não enxerga as pedrinhas. O diabo vai colocando pedrinhas e você vai caindo nessas pedrinhas. São coisas que aparentemente são pequenas, mas que te afastam da presença de Deus. E são coisas que vão acontecendo. Às vezes, pastor, alguém deixou de orar, e ao invés de orar está assistindo televisão, está dizendo: não estou pecando, está tudo certo, não estou fazendo nada de errado. Daqui a pouco já começou a assistir o que não devia, a receber o que não devia, falar o que não devia, e quando viu estava fora da presença de Deus, somente porque deixou de orar. A Bíblia diz: vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne temos que lutar todos os dias contra o pecado. Então você vai sair daqui com uma lição. Deixa de ver coisas erradas no teu telefone. As mulheres que estão aqui, os homens que estão aqui, tome muito cuidado. Tem uma geração aí de mulheres que se dizem carentes, homens que se dizem carentes. Toma cuidado. Eu tenho visto histórias de mulheres dizendo: eu sou casada, mas eu estou carente. Está carente com o marido dentro de casa, com uma esposa dentro de casa. Aleluia. Vai ser mulher sábia, e você, homem, vai cuidar da tua mulher. Aleluias. E aí você vai deixar de ser carente. Agora a palavra é carente, para mim era ser vergonhice, mas agora a palavra é carência. Toma cuidado, o que tem caído de crente, o que tem caído de homem, de mulheres, jovens aí, né, caído no laço do diabo, porque precisa de uma namorada. Você não precisa de uma namorada, você precisa de Jesus. Você não precisa de uma mulher primeiro, você precisa de Jesus, e Jesus trará para você aquilo que você precisa. Somente entenda que é Jesus que está cuidando da tua vida. Quem está entendendo a glória a Deus? Aleluia. Então nós precisamos vigiar. Vigie nos mínimos detalhes, porque Davi, um dia que não vigiou, acabou a casa dele. E eu quero dizer algo para você, irmão. Você que, aleluias, não vigia e cai, desculpa, mas nunca mais vai conseguir ser a mesma coisa. Vai ter que lutar muito para ser a mesma coisa. Amém? E eu creio que nunca mais volta, porque Davi não voltou mais a mesma coisa. Davi seguiu a sua vida, seguiu com a sua família, seguiu tudo, mas algo ali dentro tinha quebrado. Então eu quero declarar a você, em nome de Jesus Cristo: lute, batalhe, para que a graça alcance a tua vida e você permaneça firme na presença de Deus. Eu quero perguntar para alguém, e tem aqui hoje, tem ou não tem? Já sabe, quem é espiritual sabe, né? Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus, ou que está afastado, um dia aceitou e disse assim: hoje eu me rasguei aqui, eu quero aceitar Jesus, ou eu quero voltar para Jesus, eu quero fazer tudo diferente. Hoje não é confessar, eu me arrependo. Sai do teu lugar e vem até aqui, que eu quero orar por você. Não tenha vergonha, sai do teu lugar e vem até aqui. Pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Chega dessa vida que eu estou levando, chega da maneira que eu estou andando. Já tem uma vida para Jesus aqui, ó. Quem mais vai vir para Jesus? Até me arrepiei, meu irmão. Me arrepiei, ó. Tá aqui até em cima, viu? Deus é na tua vida, viu? Em nome de Jesus. Quem mais quer aceitar Jesus? Quem
mais quer vir aqui e dizer assim: eu quero uma nova vida com Jesus, eu quero um novo caminho com Jesus? Quem mais, aleluia, quer vir aqui? Jesus está te chamando. Você quer uma nova vida? Se entregue a Ele, se entregue no altar dEle, aleluia, e tudo Ele fará. Se arrependa, se arrependa. A palavra hoje é arrependimento, aleluia. Tem mais uma vida vindo ali, aplauda Jesus Cristo. Meu irmão Davi está vindo ali, glória a Deus. Deus é fiel e poderoso, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Os dois irmãos estão voltando? Estão voltando? Olha que bênção de Deus. Os obreiros podem ficar aqui perto deles ali. Desce ali, Jean, para ficar do lado. Hoje o negócio é com nós, homem. Hoje as mulheres estão de fora. Ou alguma mulher quer voltar para Jesus, ou aceitar Ele. Ainda dá tempo. Estão todos em Cristo Jesus? Aleluia. Então hoje o negócio é com nós mesmo, né? Aleluia. Davi, meu irmão, esqueci o nome do meu irmão? Adalberto. Anote aí no caderno do esquecimento, por favor, minha esposa linda. Amém, Adalberto. E o Davi eu lembrei porque eu falei para ele que ele, aleluia, já estava pronto para derrubar o gigante, né? E o primeiro gigante já caiu em nome de Jesus. Feche os olhos, os dois irmãos. Que alegria, os céus estão em festa. Repita comigo, Davi e Adalberto, em nome de Jesus. Diga assim: Deus, eu volto para a tua casa para ser feliz do teu lado. Reescreva o meu nome no livro da vida e me ajude a permanecer nos seus caminhos. Diga: Deus, o que eu preciso é do Senhor. Eu preciso que o Senhor esteja na minha vida. E eu sei, Senhor, que eu quero uma nova vida com o Senhor. Com os olhos fechados, os obreiros, ore por eles. E a igreja coloca as mãos para cá e vamos orar por eles. Quem vai me ajudar a orar pelo Adalberto e pelo Davi aí da glória a Deus? Então vamos orar por eles. Senhor Deus poderoso Pai, quem te amar, abençoamos eles, Senhor. Nós abençoamos a família deles, ó Senhor. Nós abençoamos a casa deles, ó Pai. Abençoamos os negócios, ó Pai. Abençoamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, abençoamos a eles, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um abraço neles. Aplauda o Senhor Jesus. Dê um abraço no Adalberto, do meu irmão Davi. Ore por ele aí. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus fiel e Deus poderoso. Amém. Aleluia. Deus abençoe meu irmão Davi. Deus abençoe meu irmão, aleluia, Adalberto, aleluia. Dê um abraço nele aí, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é glorioso, aleluia. Dê um abraço nele aí, se alegra com Davi, se alegra com meu irmão Adalberto, em nome de Jesus Cristo. Se algum varão quiser sair do seu lugar aí, saia. Deus, parabéns para eles. Deus abençoe, viu meu irmão? Aleluia, Deus é fiel, glória a Deus. Parabéns, viu, profeta? Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe, amém? Deus abençoe, parabéns. Aplauda o Senhor Jesus.